que é a Neves, né? Mariana Neves. Miguel, tá aí? Tô vendo, tá, beleza. Então vamos iniciar aí a apresentação. Pessoal, como é uma aula de revisão, a gente vai passar lá do começo da apostila, tá? Que a gente fala sobre matéria, né? Átomo, moléculas. Então a gente vai passar tudo isso de novo, tá? Bem tranquilamente, com algumas coisas diferentes, que tem algumas imagens diferentes. Então o professor não vai fazer também a aula toda repetitiva, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, matéria, átomos e moléculas, tá? São conceitos diferentes e é onde começa, eu diria, decrescente a crescente, ou pode ser vice-versa, ao contrário, né? Começa crescente e vai decrescendo. Então a primeira coisa que a gente vê, né, a olho nu geralmente, é a matéria. Né? E o que é a matéria? Eu diria que é uma coisa, né? Uma substância, né? Alguma propriedade que ocupa um espaço e tem massa, certo? Ele tem massa, ele ocupa um espaço e tem massa. Pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser gasoso. Sabe? Matéria é o professor que ocupa espaço, tem massa e ocupa um espaço, né? A luz seria uma matéria? Não, a luz é um fenômeno onde tem uma reação que essa matéria faz, né? Acontece, certo? Gerando uma energia luminosa. Então a luz não é a matéria, tá? A luz é um fenômeno que essa matéria está emitindo. O arco-íris, por exemplo, também. O arco-íris, aquele fenômeno todo coloridão, bonitão, né, que a gente vê. O que é o arco-íris? É um fenômeno que a luz passa pelas gotículas de água, certo? E gerando do outro lado toda aquela luz dividida, né? Toda aquela luz separadinha em cores que a gente acaba vendo após, né, o sol sair, né, e quando tá um tempo meio nublado, certo? Meio chuvoso, assim, a gente acaba vendo aí o arco-íris, que é um fenômeno, tá? A matéria são as gotículas de água. Arco-íris é um fenômeno, tá? E o que é feito a matéria, professor? Aí vocês podem se perguntar: o átomo, né? É a menor unidade da matéria. Então, a matéria é feita de átomos. Tá? Nós somos feitos de átomos. Nós somos matérias, tá, pessoal? Nós, a
rocha, a água, né? Praticamente tudo que a gente pode ver, tocar, né? Sentir, é matéria também. Medir, né? É considerado como matéria. E esses são apunhado, né? De átomos aí. Na Grécia Antiga, onde gregos, né, denominaram que essas partículas não poderiam se dividir, né? Então, átomo, para eles, era uma coisa indivisível. Claro que no século 22 passou-se a pesquisar mais, né, a entender mais, foi tendo melhor ideia de que o átomo poderia sim se dividir, né? Ele poderia ser separados, né, em partículas elementares aí, tá? Moléculas é a união de átomos, né? Agora, o conceito de moléculas é quando a gente tem vários átomos juntos, né, unidos entre si por uma força, tá? Que não cabe ao caso ficar detalhando, tá? Mas são átomos que se juntam e geram moléculas. Então, átomo é uma unidade, certo? Quando se juntam dois átomos, formam uma molécula, certo? Uma molécula é uma matéria, professor? Uma molécula é uma matéria. Um punhado de moléculas é uma matéria, né? Certo? Bom, aí a gente tem uma imagem aqui exemplificando o que é a matéria. O professor pegou na internet lá, né? Então, a água aqui é uma substância, certo? É uma matéria. A gente pode ver aqui em azul, certo? E essa matéria está sendo despejada aqui no copo, onde está demonstrando um monte de moléculas de água, certo? Essas moléculas de água, então, elas são unidas por três, né? Por dois iguais e um diferente, o quê? Átomo. Então, são dois átomos iguais de hidrogênio, tá? E um átomo de oxigênio, formando, então, uma molécula. E a união de todas essas moléculas forma a matéria que é a tão querida água. Bom, estrutura do átomo. Agora a gente vai partir para a estrutura do átomo, né? Lembra que o professor falou que o átomo era uma unidade, né, que poderia se dividir? Hoje a gente sabe que pode se dividir. Então, como funciona? Como que ela vai se encontrar, né? No meio dessa divisão aí. A gente vai ter então um átomo, tá, pessoal? Onde vai ter várias partículas elementares. Dentre elas tem um nêutron aqui, que é uma azul água, um verde água, não sei direito, tá? Em volta desse nêutron tem prótons. Professor, sempre vai ser assim? Não, depende do elemento químico, certo? E quantos elementos químicos a gente tem na tabela periódica? 118. Então, dependendo do elemento químico, essas bolinhas podem variar, certo? Essas bolinhas que vocês estão vendo aí, prótons e nêutrons. Assim também como elétrons, tá? Que estão aqui em volta da camada eletrônica. Então, a camada eletrônica é essa camadinha aqui, essa linha, né? Azul, certo? E aqui está em laranja, a gente tem um prótons e um nêutron. Então, a quantidade dessas partículas elementares ela pode variar de acordo com o elemento que a gente está trabalhando, de acordo com o átomo, certo? E eu vou passar um vídeo para vocês. Quem pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar?
Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. Então vocês viram lá que o átomo, né, ele é dividido, sim, e o átomo ele tem uma constituição de elementos, né, partículas elementares em quantidades diferentes, tá? E cada quantidade diferente muda o elemento, né, que a gente vai estar trabalhando aí. Você viu lá a tabela periódica, que é dividido em metais, né, não metais, gases nobres, né, e tem um número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons presentes no átomo aí, tá bom? Isso o professor não trabalhou, né, tão a fundo com vocês, mas tá vendo? É uma novidade. Para quem está aqui, está acompanhando o Pro, vai acompanhar uma novidade na aula, certo? Sempre é bom trazer uma novidade, né? Para não ficar muito repetitivo, certo? Bom, vamos voltar então para a apresentação. Estados físicos. Bom, a gente soube já que é a matéria, né? O que é a matéria, o que é átomo, o que é a molécula, e agora a gente vai trabalhar com os diferentes estados físicos da matéria. A gente sabe que os estados físicos da matéria, né, elas são divididos para vocês em 3 tipos, tá? O estado sólido, líquido e gasoso, certo? Mas o que é esses estados? O que constitui, então, esses diferentes 3 tipos de estados físicos da matéria, professor? Eu costumo dizer que é quando existe uma mudança, né, na energia atômica, como está escrito aqui, ó, mudança energética atômica, vai ter consequências de mudanças do estado físico da matéria.